Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou o Tiago, militante das Brigadas Populares, e estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Nesse episódio, trataremos sobre a questão climática e sua relação com o atual estágio do capitalismo e possíveis saídas apontadas pelo povo brasileiro. Para nos ajudar nesse debate, nosso convidado é o camarada Paul, das Brigadas Populares do Ceará. Vai lá, Paul, se apresenta aí para esse povo. Olá, companheiro Tiago, é com muito prazer estar nesse primeiro programa do ano, no podcast da Voz Popular, falando de um tema extremamente fundamental para a nossa coexistência enquanto seres humanos e, sobretudo, enquanto ecossistema nesse planeta Terra, nesse planeta Água, nesse planeta Floresta, que ainda nos resta, né? Então, com muita satisfação, diante de um tema bastante caro para a humanidade, que eu, Paul Almeida, militante das Brigadas Populares aqui no Ceará, nós temos contribuído nesta luta socioambiental a partir da nossa organização do trabalho de base e, sobretudo, na mobilização, né? Sou também estudante da pós-graduação de filosofia e pesquiso sobre esse tema relacionado com a questão da natureza, a questão da crítica à economia política e a questão do trabalho a partir dos catadores de material reciclável, né? Então, este é um tema que eu estou pesquisando pela Universidade Estadual do Ceará, na pós-graduação em filosofia. Então, camarada, esses últimos anos têm sido bem complicados. Tivemos pandemia, calorão, seca, muita chuva, ou seja, diversas mudanças no clima em todas as regiões. Isso pouco é vinculado com o avanço do capitalismo. Como podemos fazer essa relação entre essas mudanças climáticas e o capitalismo? Então, Tiago, uma boa pergunta para a gente iniciarmos aqui no podcast da Voz Popular, essa relação do estágio do capitalismo atual em movimento com o que nós estamos considerando e, sobretudo, a comunidade científica, os ambientalistas, né, preocupados, que é a emergência climática, né? Então, acho que o primeiro momento que nos coloca aqui é fazer um movimento histórico desse modo de produção capitalista que teve ali, a partir do final da Idade Média, né, o seu desenvolvimento, que, portanto, ele supera a Idade Moderna e no processo da Revolução Industrial, que teve ali no século XVIII, principalmente na Grã-Bretanha, né, que é o surgimento originário, e aqui importante destacar um dos autores, né, o Engels, que vai descrever aquela realidade numa obra que ficou bastante conhecida pela história, pelos marxistas, né, e muito difundida, que é a situação da classe operária da Inglaterra, né? Então, nesta obra, Engels vai descrever
o impacto ambiental, sobretudo com a classe operária, né? Os locais de trabalho insalubre, os locais dos bairros onde essas fábricas, na sua grande maioria, estavam localizados, eram de impactar substancialmente a vida dessas pessoas proletárias, né? Como a questão do não saneamento básico, de várias doenças ocorrendo naquele processo. E muito nos traz essa leitura aos dias atuais, né? Mas compreender esse desenvolvimento histórico, que houve essas mudanças substanciais nos métodos de produção, né? Sobretudo com a introdução da máquina a vapor, a concentração dessa produção, a concentração da terra, das fábricas, e abre a ascensão de uma burguesia como classe dominante. Então, entender que esse processo da Revolução Industrial, que marcou ali o início da era moderna do capitalismo, é a gente entender essa continuidade para os dias de hoje, né? Surgindo ao longo dos séculos XIX, século XX, um modo mais avançado e sofisticado da produção capitalista, que predomina já como um todo, né, para além da Europa, o mundo todo, né? E isso traz sérios dilemas, sobretudo econômico, sobretudo ambiental e social, né? Quando se tem, de um lado, uma concentração de uma pequena classe social que detém boa parte da concentração dessa riqueza em suas mãos, né, em seus oligopólios, monopolizando isto, e do outro lado, uma grande maioria da população, grande maioria trabalhadora, que só tem a sua mão de obra para vender e sobreviver, sofrendo todas as agúrias deste modelo de produção capitalista, né? E, sobretudo, sofrendo com a desigualdade socioeconômica e com a questão ambiental, porque é esta classe dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, da maioria do povo, e aqui do povo brasileiro, que sofre diretamente com os impactos desse modelo de produção capitalista sobre a vida das pessoas aqui, as pessoas mais pobres, e sobre os ecossistemas naturais, né? Porque na lógica desse sistema se prioriza a questão do lucro, ou seja, do ter bastante dinheiro, né? Das lógicas das economias desenvolvidas, e isso em detrimento da vida, da subsistência da maioria da população, né? Então se transforma tudo em mercadoria, para destas mercadorias, a principal mercadoria, que é a força de trabalho, ser vendida no mercado mundial, e a produção da força desse trabalho se tornar bens de consumo, de forma a ser também extraída um lucro máximo, né? Estamos falando aqui de pegar a questão hoje da alimentação, né? Que nos é tão cara, uma população que está abaixo da linha da miséria, hoje sem as 3 refeições básicas para ter e sobreviver, né? O desafio de tirar o país do mapa da fome, enquanto, de um outro lado, nós temos aí um agronegócio voltado para os lucros
inicialmente, né, agroexportador para fora, bastante grão, mas também, sobretudo, de manter um modo de produção que é ultrapassado, né, do ponto de vista, inclusive, econômico, ambiental, né, de uma monocultura, ou seja, se nós temos hoje movimentos campesinos, né, temos populações tradicionais que ainda resistem a esse modelo e que, portanto, geram mais produção na questão de alimentos, inclusive saudáveis, né? E aqui eu menciono, por exemplo, os produtos da agricultura familiar, né? O arroz, por exemplo, que o MST, o movimento de grande expressão no Brasil, hoje produz de forma orgânica, né? As formas da agroecologia, que isso também é importante, eu acho que vamos aqui aprofundar um pouco essas questões. Então, eu iniciaria que essa relação do capitalismo, da produção capitalista com as emergências climáticas, né, ela está intrinsecamente ligada, entende? Então, aqui, para os nossos ouvintes, né, é fundamental que relacionemos essas duas questões que estão interligadas e que, portanto, a todo momento, né, nós temos uma mídia que cria uma certa ocultação, né, um, de fato, escondendo a raiz do problema e nos apresentando apenas as consequências disso, de forma a naturalizá-las, né? Como se fosse algo. As enchentes fosse a causa da chuva, né? E joga isso para uma questão abstrata da natureza, de forma a não relacionar isso com as desigualdades socioeconômicas, por exemplo. Quem mais sofre com a questão das enchentes são as populações que, historicamente, no nosso país, foram negado o direito a uma moradia digna, né? Então, essas populações que, na sua grande maioria, estão próximo a áreas como rios, áreas de morros, né, encostas e tal, são populações que historicamente foram excluídas do processo da moradia digna. Então, relacionar esses dois elementos, a moradia digna, a questão ambiental e econômica, essa mídia, né, ou outras explicações dos chamados especialistas, eles não fazem isso, né? E nós entendemos por quê, né? Então, acho que o primeiro desafio é entender que o modo de produção capitalista, ele em si já cria as condições favoráveis para um desequilíbrio socioambiental, sobretudo para os mais periféricos, né? Para a população mais vulnerável, que aqui a gente está definindo como a classe trabalhadora. Paul, fala um pouco sobre a posição da ciência e da grande mídia. No geral, tem apontado para fenômenos ditos naturais, de uma frente fria que encontra com uma frente quente e dá esse desarranjo, né? Como essas explicações têm sido parte também da falácia liberal. Então, Tiago, perceba que esse modelo do capitalismo é um modelo que ele gerencia crise, administra suas crises e ele, portanto, apresenta propostas superficiais de
reduzir as crises. E é importante nós olhar de forma crítica para isso, porque o capital, ele se reproduz até nos modelos de crise. E aí temos um debate a níveis de apresentar saídas, né, com energias supostamente limpas, e aqui eu falo supostamente limpa, porque nós temos situações aqui nas áreas do litoral do Ceará, em que comunidades tradicionais, quilombolas, são expulsas de seu território para a grande indústria eólica, né? Então, você tem uma energia supostamente limpa, ambientalmente, mas extremamente suja, impacta o social, o cultural, o ancestral daquele território, né? E, portanto, ela ainda serve como captação de energia para ser vendida para as grandes indústrias na Europa, né? Então, se tem uma relação também de um modelo extremamente colonizador desse processo, né? Então, é importante entender que a nossa luta pelos recursos e tecnologias limpas, eles precisam estar sobre a égide, sobre a política da coletividade, né? Precisa ser um bem público, precisa ser um bem coletivo. E esse bem público, bem coletivo, precisa estar equilibrado com o sistema e os ecossistemas naturais, respeitando a sua capacidade de limitação, respeitando a sua capacidade de suporte orgânico de cada ecossistema destes, né? E entendendo, inclusive, que precisamos reduzir a nossa pegada ecológica. Então, aqui a gente faz uma dura crítica a essa apresentação liberal do capital, dos recursos chamado limpos, né? E há um debate aqui também importante mencionar, está sendo colocado na COP, e 2025 a COP será aqui no Brasil, sediada inclusive na Amazônia, né? Debate como a questão do hidrogênio verde, né? Do armazenamento de carbono, essas questões todas aqui, o Brasil é central nessa agenda, mas que essa agenda não pode ser capturada por essa elite do atraso, por essa elite subdesenvolvida. E a gente sabe onde é que isso dá, né? Então, para nós da esquerda, e sobretudo para o governo que nós elegemos, o governo Lula, e toda a institucionalidade que ainda nos representa, que faz essa resistência, precisa ter convicção, né, e apresentar essa proposta de que essas tecnologias, elas têm que, sobretudo, estar pensando no bem público, elas têm que estar aliada a um modelo de desenvolvimento sustentável em que perpasse a cultura ancestral, comunitária, da coletividade, dos trabalhadores, né, que esteja assentado por esses homens e por essas mulheres que estão nesses territórios. Não expulsando, né, não transformando aquilo tudo em grandes indústrias, inclusive protegida pelo Estado, para garantir a reprodução do capital internacional. Então, aqui é importante deixar esse registro que nós somos contra essa lógica de uma tecnologia sustentável, dita limpa,
mas que só serve para concentrar mais riqueza e exploração. Então, nós defendemos que essa energia limpa, sustentável, ela precisa estar em desenvolvimento comunitário com as populações, com a questão da sustentabilidade da vida, né? Sobretudo equilibrada com a natureza e com a relação social. A posição hoje da ciência, e sobretudo da ciência que ela parte de um pressuposto dos grandes arranjos das corporações, né? Que não tem nenhum comprometimento com a superação deste processo de impacto socioambiental, sobretudo com as populações mais vulneráveis. E aqui, uma parte significativa, né, de alguns pseudocientistas estão extremamente comprometidos com esta narrativa, né, essa falácia de relacionar os eventos, né, climáticos às questões meramente técnicas, né, de explicações que muitas vezes a grande maioria da população não entende, porque são explicações, né, são termos, muitas vezes, de fenômenos, né, El Ninho, né, de eventos que é falado a um pequeno grupo de cientistas, né? Então, linguagens que ainda não é bem interpretada pela grande maioria da população. Por um outro lado, essa população, ela sente isso na pele, né? E para endosar essa falácia, ela ganhar uma expressão de massa, a grande mídia, sobretudo, que está relacionada com essas corporações, né? E essas corporações que têm interesse ainda de garantir que as bolsas de valores, né, seja a moeda de troca pelo capital financeiro, especulativo, que tenha como base, né, o uso desenfreado de carbono, de energia suja, né, de gás, de petróleo. E isso gera consequências também com a questão da geopolítica, né, das invasões de território, dos grandes países capitalistas, né, sobretudo os Estados Unidos, estadunidenses, né, em ocupar território para expoliar os bens e transformar isso em recurso natural para satisfazer os grandes oligopólios dessas corporações, né, e aumentar os lucros na bolsa de valores. Então, esses cientistas, né, esta mídia, elas estão em conluio com o grande capital, certo? E aí nós temos as explicações mais superficiais de apresentar o problema, as consequências do problema, como se fosse gerada natural, ou seja, os efeitos de uma enchente, elas são causas da chuva, simplesmente da chuva. E, portanto, as pessoas que moram naquele local que não era para estar ali, né? Você vê absurdos desse tipo, né? Ou agora com o grande caldeirão de calor, né, que vários estados brasileiros, né, atingiu
os 45 graus, 46, né? Isso sem falar nas sensações térmicas, né? Porque você tem um registro geral, porém tem as chamadas ilhas de calor, que elas altera ainda mais essas grandes temperaturas, né? E nossas grandes maiorias hoje nas periferias, né? Que tem um déficit de área verde, das lagoas que foram aterradas, dos rios que mudaram, que foram mudados o curso para as grandes construções, para as explosões de empreendimentos nas cidades, né, e tal. Você tem ali verdadeiras ilhas de calor que chega a quase insuportavelmente 50, sem exagero, mas uns 49 a 50 graus, né? Então estamos falando aqui já de uma questão muito ruim, né? E isto, assim, a grande mídia ela não focaliza isso. E por um outro lado, você tem aquelas explicações mais bizarras, né? Que é de tornar o problema de ordem natural, associando isso a questões individuais, né? Ou seja, é dizer que agora as pessoas têm que beber mais água, né? E aí é a questão, né? Cada vez mais populações não têm acesso à água, né? Que é um debate que também está na ordem do dia, né? Que a pessoa tem que usar o protetor solar, e aí é preocupante essas questões, porque a temperatura, você também tem a exposição a, ao sol, né? E os dados mais recentes é que boa parte da população ela está muito vulnerável à questão do câncer de pele, né? E já tem um dado que é uma das causas que mata mais, é o câncer de pele, né? E isso vai alterar uma cadeia enorme, né? E quem mais está exposto ao sol, né? São os trabalhadores mais precarizados no Brasil, né? São os trabalhadores ambulantes, os feirantes, né? Os trabalhadores que estão no dia a dia, no sol a sol, muitas vezes puxando o seu carrinho ambulante que está ali, o catador de material reciclável, né? São estes trabalhadores, na sua grande maioria, informalizados, sem direito algum, por conta, aí a gente tem das contras-reforma trabalhista que piorou mais a situação da classe trabalhadora, e estes trabalhadores são os que diretamente são afetados, né, na pele, né, essa situação das altas temperaturas. Então, essa falácia liberal, essa falácia de individualizar isso, a gente precisa interpretar isso como uma questão ideológica da classe dominante, né? E desmistificar isso para dizer que o problema ele é de ordem coletiva, para a gente colocar que o problema ele está no modelo de produção capitalista, e sobretudo no modelo de produção capitalista num país altamente subdesenvolvido, né? Com a grande maioria da população historicamente jogada nos centrões, sem direito trabalhista algum, da grande maioria da população sem direito a uma moradia digna. Portanto, as questões da enchente, as questões de câncer de pele, a questão das secas, e nós estamos diante de uma catástrofe de tal forma que o sistema capitalista aqui no Brasil e no mundo tem afetado os nossos ecossistemas, que um dos grandes rios na Amazônia está secando a cada dia que passa, né? E isso está relacionado a um desmatamento que nos últimos 4 anos do desgoverno proto-fascista de Bolsonaro abriu para passar a boiada, como ficou conhecido no período da pandemia, né? Isso é fundamental lembrar aqui, porque
parte hoje do Congresso que é contra as questões sociais que são apresentadas favorece a essa lógica do ruralismo no Brasil, né? Do grande latifúndio, da grande concentração de terra. E esses congressistas, na sua grande maioria, que está assumindo lá na Câmara dos Deputados Federais, né, no Senado, eles têm extremamente interesse com o desmatamento da floresta, com a morte dos rios, né? Com a invasão aos territórios indígenas. Está aí agora a questão do marco temporal, que absurdamente o Congresso derruba o veto do presidente da República, ignorando toda a constitucionalidade desses procedimentos, ignorando a maioria da decisão popular, sobretudo dos povos originários, em reafirmar que desde Brasil, colônia, desde 1500 lá, quando foi invadido aqui já tinha populações originárias, né? E que não é um marco temporal de 1988 que vai definir isso. A gente sabe o que está por trás desse marco temporal. E isso tem a ver, sobretudo, com essas questões de emergência climática, porque os povos da floresta, estes sim, protegem a Amazônia, estes sim fazem um modo de produção coexistente e equilibrada com os bens naturais. E é estes que vão adiar o fim do mundo, né? Como já dizia o nosso grande mentor, é, Ayrton Krenak, né? Então, essas falácias, elas têm que ser desconstruídas, e é o papel nosso, né, das organizações de esquerda popular, de desconstruir isso dia a dia, e não é um processo fácil, né, porque hoje nossa mídia ainda não chega nas grandes massas, mas é um desafio e tem muita alternativa, os meios de comunicação mais alternativos, né? E este, quero aqui mais uma vez saudar esse podcast do Voz Popular, porque isso cumpre uma função coletiva, revolucionária, né? Em desconstruir essa falácia neoliberal das saídas individuais, né, ou paliativa para mitigar essa relação, os impactos com a natureza, e a gente apresentar as verdadeiras alternativas que tem, que são feitas, né? Isso é importante. E ao mesmo tempo dessas alternativas, a gente também apresentar e começar a organizar politicamente um horizonte estratégico dessa relação, porque é outra questão desafiadora para a esquerda e como um todo, né? Entender a superação e o modelo de transição desse modo de produção capitalista para algo que nós entendemos que seja um modo de produção comunal, um modo de produção coletivista, né? Como a gente vai pensar isso superando esse sistema, né? Então, acho que queria aqui instigar nessa questão, sobretudo, um pensamento estratégico disso, né? Nós temos aí o ecossocialismo, né? Que é um movimento histórico, tem um surgimento, e hoje há um debate sobre isso, mas como a gente ainda atingir a maioria social com esse debate, né? Qual é a transição viável, né? Para a gente atingir um modelo de produção em que tem um princípio como ecossocialista, né? Boa, camarada. Com essas mudanças climáticas, influenciadas pela intervenção humana acelerada pelo capitalismo, principalmente na pandemia, costumava-se falar que estávamos no mesmo barco. E aí, pô, estamos mesmo no mesmo barco? Diz aí. Pois é, Tiago.
Vamos aqui imaginar, Tiago, que nós estamos num barco, né? Vou usar um pouco do filme do Titanic, né? Não era bem um barco, era um navio, que tinha lá suas divisões de classe no navio, né? Dos trabalhadores ao povo e a elite que ali fazia parte. Quando acontece o acidente, você vê que as primeiras partes a sofrer com o impacto, né, são os mais pobres, né? E os trabalhadores, sobretudo, né? E quem conseguiu sair naquele momento de desespero foram as elites, né? Bem, a analogia com o filme ela é interessante para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, né? E qual é a nossa realidade, né? É que nós entendemos, e aí a comunidade científica entende que todo recurso do planeta Terra, né? Todo recurso natural, ele tem um limite. Os organismos, eles dependem dessa interseções entre vários outros organismos, né? Para poder se desenvolver e assim gerar ecossistemas, né? Porém, todos esses ecossistemas, eles têm recursos finitos. Não é como a chamada infinitude do capital financeiro, né? Sem limite, né? Sem limite, inclusive, para explorar a natureza e para explorar o trabalho humano. Portanto, esta analogia ela tem que ser atualizada no sentido de que tanto pobres e ricos nesse planeta, se a gente não conseguir intervir de forma urgente e mudar o paradigma desse modo de produção capitalista para um outro que aqui nós reivindicamos, né, que seja de forma ecossocialista, nós estamos fadados a um fim existencial, né? E isso, mais uma vez, tem várias espécies de faunas e da floras que já não existe mais, a não ser em livros e fotos. É triste dizer, mas várias já catalogadas e outras milhares que estão vulneráveis, susceptíveis a também desaparecerem, né? E uma das tais é o ser humano, somos nós. E diga-se de passagem que os mais pobres já estão nesse mapa do que nós chamamos de ecocídio, de morte ou de um projeto que é do capitalismo predatório que mata com os mais pobres. Mata muitas vezes com as doenças, mata com a falta de toda a qualidade de vida e muitas vezes mata por bala, quando você tem conflitos de terra, conflitos pela água, né? Então, aqui nessa analogia do barco, as regiões mais pobres, sobretudo norte e nordeste, são as que sofrem mais com os processos de impacto da natureza. Mas também não podemos esquecer que sudeste e o sul do país teve agora os impactos fortíssimos, né? Que todo período de quadra chuvosa, né, ou do inverno, ou mesmo no verão, você tem regiões mais pobres, bairros mais pobres sendo inundados por enchente. Foi o caso agora em Porto Alegre, mas também teve em São Paulo, né? No interior do Rio Grande do Sul, né? Uma estiagem muito grande lá. Eu falei aqui mais cedo, na seca da Amazônia, que é outra coisa inédita no nosso país, né? Um país que concentra
as maiores bacias hidrográficas, e que infelizmente a gente está vendo aí, devido a um desmatamento proporcional da Amazônia, né, e sobretudo nos últimos 4 anos do desgoverno Bolsonaro, isso foi legitimado pelo Estado, né, sem mencionar a não fiscalização, né, todos os órgãos de proteção da Amazônia ficaram de mãos atadas. Então houve um projeto, sim, do Estado brasileiro, né, isso teria que ir para uma corte internacional de um crime de humanitário, né, e esse governo cometeu, o governo de Jair Bolsonaro, é importante mencionar isso aqui, certo? Então, nesse sentido, os mais pobres, é o que sofre diretamente com essa questão da emergência climática, com essa questão dos impactos socioambientais, né? Do racismo ambiental, né? São estas que muitas vezes precisam ser removidos do seu lugar de moradia, porque é justificado através de algumas legislações ambientais que nessa hora funcionam para os mais pobres e são jogados para periferia da periferia, muitas vezes para aquele recurso, aquele bem natural servir como um recurso ambiental para a elite, porque a elite não gosta de pobre por perto. Então, se eles têm uma mata, se eles têm uma floresta, se eles têm um rio, uma lagoa, eles usam a lógica da preservação ambiental, e abre aspas aqui, tá certo? Ou da responsabilidade ambiental, usa de legislação, remove os mais pobres e supervaloriza aqueles bairros, né, onde tem ainda esses recursos naturais, né, para que a elite, só quem vai morar ali é quem tem seus altos rendimentos, né? Então é importante dizer isso. Isso é luta de classe, né? O racismo ambiental é luta de classes, certo? Então eu queria dizer nesse momento que a questão das mudanças climáticas, elas não se dá num papel apenas técnico de explicação neoliberal. Ela se apresenta num modo de produção capitalista, econômica, aonde a desigualdade social é o grande motor destas mudanças climáticas e que, portanto, nós precisamos nos organizar com propostas alternativas. E aqui a gente tem sim apontado saídas, né? A agroecologia, organizado por coletivos, por movimentos socioambiental, né? A agroecologia é o que? É uma forma em que você olha para a terra como algo vivo, como algo que não pertence ao lucro, ao dinheiro, mas sim com algo que é de subsistência e que precisa de cuidado. A agroecologia, ela trata a ecologia como algo fundamental de ser, né? Então, se nós temos a terra para plantar, a gente vai plantar de forma agroecológica a partir da prática do povo que vive naquela localidade, né? Da cultura do povo que vive naquela localidade, tentando extrair o mínimo possível do que é de fora, né? E garantir o máximo possível do que está relacionado com aquele ciclo comunitário, né? Então a agroecologia ela tem como prioridade a questão da terra, mas sobretudo a questão da cultura equilibrada entre os povos, né? E aí todo e qualquer recurso ele tem que ser compartilhado de forma solidária com cada um. Isto é, sim, uma forma transitória para a gente superar esse sistema. Os povos indígenas já faz isso milenarmente, né? Cuidando dos rios, da terra.
se derruba uma árvore, que muitas vezes é para a subsistência daquela comunidade originária, se planta 100 a mais, né? Se preserva as sementes de crioulo, se propaga isso, né? Então, o agroextrativismo que é gerado pelos quilombolas, né? Hoje, os catadores de material reciclável se organizando nos seus espaços de trabalho a partir das associações, das cooperativas, tem uma função fundamental ambientalmente e socialmente falando, né? Que serve como modelo para a gente relacionar um trabalho que não tenha como precariedade a lógica da superexploração desses seres humanos, né? Que hoje ainda estão nos grandes lixões, né? Ou sofrendo todo o racismo estrutural, puxando os seus carrinhos, né? Então há uma resistência dessas associações e é importante, sim, o sindicato, as centrais acolher, mas sobretudo pensar política sindicalista para esses espaços, né? E aqui também eu queria saudar a central da classe trabalhadora, né? A intersindical que aqui no Ceará tem feito sem medir esforços, sobretudo um trabalho em parceria, né, para organizar essa categoria que são os catadores de material reciclável, né? E, portanto, apresentando o que nós consideramos isso como uma forma de ambientalismo popular, um processo de transição para a gente pensar um programa máximo, estratégico, que seja a superação do capitalismo para um ecossocialismo, né? E este é um desafio que a gente quer colocar aqui para o debate, né? Para a construção de base, né? Para as nossas organizações pensar, mas sobretudo a gente agir com essa praxe da ação entre as questões teórica revolucionária com a prática e a intervenção do nosso povo brasileiro, né? Das saídas coletivas, né? Da solidariedade humana. Porque quando um bairro da periferia tem uma enchente, quem se ajuda inicialmente é aqueles que estão debaixo da lama, né? São os primeiros a se ajudar, né? Para depois de muito tempo, muita cobrança, chegar aos serviços do Estado e de forma muito precária. Então, saída ela se apresenta de forma coletiva, né? E para um plano mais estratégico, programático, eu acredito que o ecossocialismo, né, se apresenta a um horizonte bem interessante para uma superação sistemática do modo de produção capitalista. Camará, o povo brasileiro, apesar de explorado e sofrido, sempre tem resistido e procurado saída para os problemas criados pela burguesia. Como pensamos as saídas apontadas pelo povo brasileiro no atual contexto de mudanças climáticas? Então, Tiago, é muito importante nós reafirmarmos aqui o compromisso das brigadas populares em ressaltar o papel das organizações, né, da coletividade, da classe trabalhadora em que resiste e que mostra aí muito exemplos importantes para esse processo de mudança radical, né, desse sistema capitalista, e diga-se de passagem que é um modo de produção capitalista predatório no nosso país, né, no Brasil e, sobretudo, na América Latina. É importante a gente apresentar que existe hoje nos campos, né, através, eu mencionei aqui, da Via Campesina, do MST, dos agricultores e das agricultoras organizadas pela a proposta da agroecologia, da policultura, né, de
das hortas populares, tanto no campo como também nas cidades, né, de pensar um alimento saudável, sem veneno, mas um alimento que chegue no povo das periferias da cidade de forma também economicamente viável, né, com baixo custo econômico, porque, como a gente mencionou aqui, o Brasil hoje está no mapa da fome, porque tem um projeto político para isso, né? A questão da indústria do alimento e a concentração desse alimento, sobretudo de qualidade, ele vai para uma elite na Europa e nos Estados Unidos, né? Enquanto nós aqui ficamos com o que há de residual, né, desse processo. Então, oferecido isso. Por outro lado, nós temos na agricultura familiar alimentos orgânicos de variedade, sem veneno, né, produzido pelo povo, pelos assentados, por quem está ali. E isso é muito mais forte porque é um modelo em que o homem e a mulher do campo não se vê em sair da sua terra para ir para os grandes centros atrás de melhorias de vida. Quando há um projeto nesse sentido, o pertencimento ao local, à cultura local, ao trabalho com a terra, ele é mais valorizado e agrega mais socialmente valor e equilíbrio com a natureza, né? Então, aqui a gente está falando de um modelo socioeconômico, ambientalmente viável. Quando foi mencionado também os catadores, né, se reconhece como categoria, né, se organiza nas associações de catadores e tal, isso também é um modo de resistência com o mundo do trabalho, né, e aponta aí uma organização daqueles e daquelas que é mais precarizado hoje nas grandes cidades, sobretudo, né, se reconhecendo como trabalhador e como agentes ambientais da natureza. Nós temos os povos originários, né, que aqui milenarmente já protege os rios, já protege a floresta, né, convive de forma equilibrada com a natureza, se vê parte da natureza, né? Essa falsa dicotomia que o ser humano é de um lado, a natureza é de outro, quando nós vemos no exemplo prático das comunidades originárias, dos povos originários, inclusive nós, né, que estamos muito nesse processo de contradição no meio urbano, a gente às vezes também até acha que está separado da natureza, mas a gente leva ali uma chicotada e entende que não, nós somos parte da natureza, né? Então, as mulheres que se organizam nas comunidades tradicionais, né, as marisqueiras, aqui nas regiões litorais do Ceará, do Nordeste, estão resistindo, mostrando também sua capacidade de intervir na natureza de forma a conviver com ela e preservando a sua cultura local, a sua questão de equilíbrio com a natureza. Então, sabe, é importante destacar isso para não achar que a gente está fazendo discurso, retórica, né? Também é importante destacar a produção hoje científica, antissistêmica, que é produzida nas nossas universidades públicas, né? Pesquisas de qualidade que tem como uma base material concreta tudo isso que a gente mencionou das lutas organizadas dos movimentos, dos povos originários, né, das marisqueiras, dos pescadores tradicionais, dos quilombolas, dos catadores, né, ambientalistas, enfim. Então, essa produção que está ainda, muitas vezes, até presa nas nossas universidades públicas, que ainda é um espaço de muita disputa, né, há um latifúndio do saber, e as grandes corporações investem muito forte naquilo que interessa apenas às corporações e ao lucro, né, da reprodução desse modelo capitalista. Então, é fundamental que as nossas universidades públicas, né, elas estejam aliadas, sobretudo, com
essas resistências e essa prática que já acontece com os movimentos de coletivo no nosso país, né? Então, acho que destacar isso aqui como uma forma de modelo de transição, né? De organização política para a gente apontar aí para um horizonte mais estratégico. Importante que todas essas ações elas estejam interligadas a algo maior, né? A algo que a gente vá aí a caminho de uma produção do inédito viável, né? Usando aqui as palavras aqui de Paulo Freire, né? Que a gente possa superar isso, que hoje está nos matando, né? E colocando para a gente que a gente não pode, isso é natural, às vezes apela inclusive para a questão religiosa, né? A gente tem percebido um discurso muito forte hoje, né, envolvendo isso com um apocalíptico que já está dado, já estava escrito nas escrituras sagradas, então é importante dizer que não, que ainda há soluções e há, sim, como a gente reverter esse quadro. Agora requer que nós estejamos organizados. Politicamente, a gente tem que mudar uma correlação de força e sem a gente perder a noção estratégica de uma mudança radical desse sistema, que a gente não pode também cair só para administrar crises, né? E geracionar crise pela via institucional. Ela tem que estar interligado com a saída estrutural desse modelo do capital, né? Então, seria nesse aspecto colocar isso para nós sempre ter nas nossas agendas pensar antissistêmico, né? Que esse impacto socioambiental ele requer saídas ousadas, requer saídas que dê uma resposta concreta e, sobretudo, que aponte horizontes de superação sistêmica, né? Que aponte horizontes para a gente atingir a nossa tão esperada revolução brasileira, revolução internacionalista. É isso. Bem, estamos chegando ao fim de mais um Vozes Populares, mas antes o Paul ainda tem uma palavrinha para a gente. Ô, Tiago, primeiro considerar que este tema, que não é um tema no abstrato, né? É um tema que perpassa por nossas vidas, né? Na contemporaneidade, ou seja, né? Atualmente, nós, povo brasileiro, classe trabalhadora, sofre com a questão socioambiental por uma lógica, como nós aqui conversamos nesse programa, que tem a ver com a questão econômica desse país, né, com um projeto que foi forjado em expoliar, expropriar a grande maioria dos que já habitavam nesse país chamado Brasil, né? Então a gente tem aí um modelo histórico de exploração e que depois foi legitimado pelo Estado brasileiro esta exploração e que agora querem reafirmar ainda mais isso, né? A parte da burguesia nacional aqui, burguesia esta que ela é extremamente dependente ao capital internacional, sobretudo aos países imperialistas do centro capitalista, né? Que querem reafirmar isso pelo Estado com esse absurdo que é o marco temporal, né? Então precisamos denunciar e estar mobilizado para isso, para evitar que isso passe, né? Eu acho que 2024 será um ano de bastante resistência contra esse Congresso Nacional que aí tem a sua grande maioria representado
pelas corporações e não com os anseios e o desejo do povo brasileiro, né? Então, queria destacar isso. Considerar também que precisamos nos mobilizar nos nossos locais de moradia, nos nossos locais de trabalho, nas nossas organizações, né? Com, com ações coletivas, né? Ações coletivas que esteja diretamente pautado nesta questão socioambiental, né? Até porque entender que essa luta que nós travamos e estamos construindo agora é uma luta que ela vai fazer efeito para as futuras gerações, né? A gente está lutando por nós, pelos nossos, com a força dos nossos ancestrais, é importante, né? Esse acúmulo dos nossos ancestrais, a resistência que ela já vem lá de trás, e também a gente está apontando aqui, usando a analogia do arco-flecha, né? Nós estamos apontando a nossa flecha para um futuro, né? Para um horizonte, né? E que nossa aposta nesse futuro, nesse horizonte, e que a gente deseja com a, com a possível correlação de força, a mudança conjuntural das relações de poder, que esse poder ele seja controlado pela classe trabalhadora, pelo operariado do campo, das cidades e da floresta, com a seta revolucionária para superar o capitalismo, para superar isso e a gente forjar um outro paradigma civilizacional, né? Então, eu diria que este é o nosso grande desafio, né? Para isso, o nosso trabalho de base com o nosso povo é a cartilha fundamental para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, quero agradecer aqui a esse programa, aos ouvintes aqui do Vozes Populares, né? Saudar todos os nossos companheiros e companheiras brigadistas, né? Quero também dizer da imensa satisfação de falar de um tema tão tão caro, tão difícil para a gente, né, no momento que a gente está perdendo muitos e muitas, né, para as questões das eras dos extremos, né, mas a gente não pode cair num catastrofismo, né, num pessimismo, porque entender que isso é de uma, abre aspas, de uma racionalidade humana. Esse modelo de produção, ele não é feito por nenhum extraterrestre, né? É também entender que a saída pode ser humanamente, racionalmente, né? Então, acreditar num projeto racional, mas sobretudo que ele perpasse por um programa coletivo, que tenha como centro das questões a vida, o ser, né? E que, sobretudo, a classe trabalhadora possa apontar as políticas necessárias para isso, né? Então, queria aqui dizer que esse programa ele é fundamental para a gente poder nos organizar, né? E cada vez mais a gente acreditar que é possível sim, que tem alternativa. A gente está numa situação crítica, mas a gente pode sim reverter essa situação. Muito obrigado, Mátria livre para todas e todos, e vamos aí, com muita fé na luta. É isso. O povo brasileiro é capaz de ensinar ao mundo uma nova forma de se viver nesse planeta. Mas é claro, desde que esse país esteja nas mãos de uma nova maioria política que construa um modelo de sociedade para o seu povo. Agradecemos ao povo pela participação aqui e nos ajudar a entender melhor o que estamos enfrentando. Se gostou, compartilhe esse episódio, comenta e segue a gente nas redes sociais. Mátria Livre, venceremos!